Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Estou aqui me ajeitando, fazendo as gravações do programa de casa. Operei o joelho, então está meio complicado. Eu não estou indo lá para o estúdio, mas não tem problema. A gente consegue da mesma forma. O que importa é sempre o conteúdo, como eu sempre digo. Estamos aqui com o meu mais novo amigo, Alessandro Escapol. Alessandro, obrigado por estar com a gente, por estar participando do Café Cultural. E eu quero começar o programa, como eu sempre começo com as pessoas. Eu quero saber quem é Alessandro Escapol por Alessandro Escapol. Vamos lá. Eu trabalho com desenvolvimento humano já há mais de 20 anos. E hoje eu atendo pessoas e empresas. E tive várias passagens da minha vida, né, que me fizeram chegar até aqui. Uhum. E eu entendi que para que a gente consiga prosperar, para que a gente consiga crescer na vida, a gente precisa olhar para 3 coisas, né? Para a nossa razão, para a nossa emoção e para a nossa energia. Tá. Sem integrar tudo isso, fica muito difícil, né? A gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E aí comecei a atender as pessoas dessa forma, logo depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, na verdade. Uhum. E graças a Deus meu trabalho explodiu e eu tenho feito muita coisa dentro dessa proposta. Que legal. É engraçado, né, Alessandro, que a pandemia, obviamente, a gente não pode nunca falar que foi um evento positivo, apesar de que eu acho que a gente não aprendeu absolutamente nada com a pandemia. Né? Eu acho que o pessoal que provocou, sei lá, energeticamente, espiritualmente, não sei o que, o povo deve ter olhado e falado assim, não adiantou nada, não adiantou nada. Mas uma coisa mas eu acho que nós temos que tentar tirar coisas positivas. E uma das coisas positivas que conseguimos tirar, eu acho que foi justamente isso, né? As pessoas voltaram a se olhar. A partir do momento que nós fomos impedidos de nos relacionar, nós ressignificamos a questão do relacionamento. E a partir daí nós estamos tentando, ao menos, pelo menos eu e posso dizer alguns amigos, voltar a nos relacionar de uma forma um pouco mais sincera. Tentando descobrir quem é a pessoa. Você sentiu muito isso também no seu trabalho? Eu senti uma demanda muito grande por se conhecer, por olhar mais para as emoções, porque naquele momento a gente ficou muito refém, né, das emoções, porque Sim. perdemos o controle. O controle que nunca tivemos, na verdade, né? A gente tem essa falsa sensação de controle. E aí a pandemia veio como uma coisa que falou, olha, você não controla nada. Tá? É assim, mas a pandemia mostrou, né? Jogou isso na cara da gente. Um bichinho que a gente nem via, não conseguia ver, Exato. tomou conta e venceu a gente com alguma facilidade, eu diria. O mundo inteiro. Eu acho que no começo, né, a gente ficou imaginando que haveria um novo normal e tal. Não é bem isso, não foi bem isso que aconteceu. Acho que quem já era bom ficou melhor, quem não era tão bom assim, né, deu na mesma. Continuou não bom. Continuou, né? Mas o que eu acho é que a gente começou a selecionar melhor as nossas relações. Isso eu acho que aconteceu. E houve um boom, né? Então, a maioria dos meus clientes hoje são clientes que vieram na pandemia e continuam se tratando até hoje, continuam se cuidando até hoje. Então, aquela necessidade inicial de preciso me olhar, preciso melhorar, isso eu acho que continua, porque as pessoas estão voltando, né? Elas vêm até hoje aqui. Então, isso eu acho que foi positivo. E quando a gente fala assim, tá bom, eu não posso classificar como um evento positivo. Não posso, mas aconteceu. É isso, né? Não tem como mudar o passado. Você não pode negar, né? Você não pode falar, não, eu vou fingir que nada aconteceu. Impossível. Não dá. Então, eu tenho que olhar para isso e falar, tá, o que eu posso extrair de melhor disso, né? O que eu posso fazer com isso da melhor forma? Porque aconteceu, né? Não adianta falar, foi positivo, foi negativo. Não, simplesmente foi. Uhum. E eu encaro dessa forma também. Eu acho que eu cresci muito, amadureci muito durante a pandemia e acho que minha vida deu uma mudança muito grande. Eu estava preparado para aquele momento, né? Assim, profissionalmente, ele começando a crescer e tal. Então, quando eu olho para trás, eu sei que é um evento muito dolorido para a humanidade, mas na minha vida foi bom, entendeu? Foi legal. Claro. O que houve, né? Não adianta de querer mudar. Uma coisa que eu acho que saiu, sempre existiu, mas eu acho que a pandemia ressaltou e nós estamos ainda vivendo, é a questão das polaridades. A gente está muito assim, ou é uma coisa ou é outra, né? Eu acho que assim, o ser humano, ele sempre, pelo menos eu sempre tentei,
o caminho do meio. O caminho do meio é aquela coisa, é o equilíbrio. Claro, você é um pêndulo, você tem momentos muito bons, momentos muito ruins, algo bons, algo ruins, pouquinho bom, pouquinho ruim, mas você sempre busca o equilíbrio, né? Você sempre busca falar, olha, eu preciso estar equilibrado. Essa polarização que aconteceu em todos os sentidos, na política, na economia, na sociedade, na religião, como que isso está afetando esse teu trabalho de olhar para a pessoa e tentar desenvolver o ser humano? Muito. Acho que a polarização é uma coisa mundial, não é no Brasil. A gente pensa, Sim. é porque no Brasil existe uma questão política, né? Aí de dois polos. Não é, não, tá? Não. É uma coisa mundial. Acredito que 80, 90% dessa polarização vem das redes sociais. Perfeito. E começa essa coisa na pandemia. Não é que começa na pandemia, se intensifica na pandemia por conta das bolhas. Então, o intuito de qualquer plataforma, de qualquer rede social, é fazer com que você permaneça ali para que eles vendam, né? Para que os anúncios apareçam e eles vendam ali. Para que isso aconteça, para que você fique ali, eles vão te mostrar coisas do seu interesse. Então, se você gosta de motocross, vai aparecer conteúdos de motocross. A questão é que a pessoa, ela vê aquilo e ela acha que o mundo é aquilo, porque é só aquilo que aparece no feed dela. E aí, quando ela vai para a realidade, encontra uma pessoa com outro pensamento, ela fala, cara, você está fora do mundo, porque não é possível que você não está vendo. Só que o que ela está vendo é o que ela está vendo, né? Se olhar o feed da minha rede social, é totalmente diferente do seu, né? Perfeito. E a gente começa a confundir o mundo virtual com o mundo real. O mundo real não é assim. E aí a gente se espanta quando vê uma pessoa que pensa diferente. E parte para esse diálogo com uma agressividade, né? Tipo, não é possível que você não esteja vendo. Porque você vai sendo alimentado dos conteúdos que você já acredita. Então, se você acredita que a Terra é plana, você vai receber conteúdo que a Terra é plana. E tudo tem uma justificativa. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, tá? Sim, mas tudo, você encontra de absolutamente tudo, e é bem o que você falou. O teu certo começa a crescer, independente de você olhar o restante, né? E acho que a gente perde muito com isso, porque a gente perdeu aquela crença de que todo mundo tem algo para ensinar para a gente, de que a diferença que gera o crescimento, porque, no fundo, é essa diversidade que faz com que a gente cresça, desde que ela seja positiva. Se a gente for olhar para trás, quantas pessoas saíram dos grupos de família por conta de política? Quantas pessoas deixaram de ir no Natal, né? Tipo, não vou no Natal na minha família. Oi? Quer dizer, uma discussão política virou mais importante do que sua própria família? Como assim? Né? Então, foi beirando para o egoísmo, né? Para a coisa das certezas absolutas. E nós não temos certeza absoluta de nada, na verdade, né? E aí vem o Buda, né? Há mais de 2000 anos atrás, ensinando essa questão do caminho do meio que a gente não aprendeu. Não, a gente não conseguiu encontrar. A gente ainda acha que tem o da esquerda e o da direita só. Mas, cara, vai pelo meio. Agora, aí já entrando no tema que te trouxe aqui sobre empreendedorismo, você participou de um livro sobre empreendedorismo, você tem um texto sobre uma coisa fantástica, que é coragem e tomada de decisões. Cara, tomar decisão é uma das coisas mais difíceis do mundo. Aquela coisa, não, eu sou um cara decidido. Escambau. Ninguém é muito decidido, é muito difícil tomar uma decisão, né? Então, eu trago esse tema da coragem, primeiro porque eu tive alguns episódios na vida que eu tive que deixar tudo que eu fazia para começar coisas novas. Tá. E é muito difícil, né? Porque é muito complicado. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a hora que você chega lá, você fala, nossa, era aqui que eu deveria estar mesmo, né? Exato. Então, e a gente pensa que é a nossa racionalidade que nos leva para frente, né? Então, olha, você tem que pensar bem. E se for pela racionalidade, a gente não faz nada. Então, né, por que eu deixaria, vamos dizer assim, um trabalho estável, que me dá sustento, que sustenta a minha família, para empreender? Não, racionalmente, você fala, por que eu vou correr os riscos, né? O risco do Brasil aí, risco de empreender e tal. Se eu for pela minha racionalidade apenas, provavelmente eu não vá ousar, eu não vá crescer, eu não vá para aquilo que eu desejo. E a coragem, como a própria palavra diz, né? Coragem, né? Agir com o coração, é quando a gente decide pela emoção. Que, na verdade,
nós somos seres emocionais, né? E aí eu falo, nós temos que integrar isso. A primeira coisa que a gente ouve é o coração. Para onde seu coração quer ir? Ah, quer ir lá para o empreendedorismo. Ok. Ah, legal. Então, deixa eu ver com a minha razão como é que eu vou fazer isso. Como que eu vou me planejar para ir? Mas a A razão te traz o decisão, como, né? O como fazer. a razão te traz o planejamento, o Tá? caminho, como você vai chegar lá. Mas quem te fala para onde ir é a emoção, porque adianta você ficar onde você está e ficar doente, Hum, emocionalmente falando, e fisicamente, porque a doença começa na emoção, depois vem para o físico, né? sim. E eu acho que as pessoas, elas têm medo, né, de muita coisa, porque os nossos medos nos protegem, né, e nos impedem, nos paralisam também. E é a emoção que decide. Então eu comecei a falar, gente, vocês, peraí, não é assim, não é pela razão, é pela emoção. E é isso que eu venho defendendo nesse capítulo do livro, né? Certo. Porque Até... a questão de empreender, quando você coloca, as pessoas acho que não sabem direito o que é empreender. Ah, eu vou abrir um negócio. Não, Uhum. não necessariamente você vai abrir um negócio. Ah, mas você tem. E aí você começa com a razão, né? Mas você tem dinheiro para abrir um negócio? Esse negócio vai te dar a remuneração que você tem hoje? Você vai conseguir pagar suas contas? Quer dizer, daí a razão começa a te colocar um monte de barreiras que você tem que saber superar. Mas não é simplesmente abrir um negócio, né? Você pode empreender até estando empregado por outra pessoa. Sem dúvida. A questão é, o que aquece seu coração, né? Então, Tá. o que eu vejo muito no Brasil, os empreendedores, eles fazem uma coisa que eles amam, mas eles têm uma dificuldade muito grande em administrar. Ok. E aí quebram. E aí eu acho que a questão da razão vem muito importante. Nós não podemos desprezar. A questão é que nós fomos incentivados desde criança a abafar as emoções. Então, o menino não Uhum. chora, né? A menina é histérica, aquela coisa toda. Porém, se eu sou um ótimo fazedor de coxinha, vamos dizer assim, eu tenho que abrir um Aham. negócio, né, de coxinha, mas eu tenho que entender como que administra esse negócio, porque não adianta eu abrir um negócio e não ter ali um mínimo de fluxo de caixa, né, um Não mínimo saber, né? de planejamento, e aí vem a estatística do Sebrae, né, que 80% das empresas quebram em 5 anos e tal. E é por isso. A questão é como a gente faz as coisas, né? Então, é isso que eu amo fazer? Sim, tá. Como é que eu vou fazer então? E eu tenho que entender que o medo, é isso que você está falando, né? A nossa mente vem dizendo que eu não vou ter isso. Isso é medo. É. O nosso medo é aquela coisa natural, né, do ser humano para nos proteger. E aí eu tenho que olhar para esse medo e falar, tá, eu tô com medo. O que eu vou fazer? Vou com medo mesmo? Porque a coragem é ir com medo mesmo, mas é ir Aham. planejado, tá? Não é de qualquer jeito, né? Entender que esses medos fazem parte, né, da nossa mente, do nosso mental, a nossa racionalidade que traz o medo. E como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou superar? Se é que vou, né? Porque muitas vezes a gente supera o medo fazendo o que tem que ser feito, né? Sim. Então, esse medo existe? Existe. Aí, com a racionalidade, eu vou enfrentar o medo. Tá, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Ah, quanto tempo de reserva, de emergência eu preciso para abrir esse negócio? E aí que eu acho, sabe? As pessoas, elas não fazem esse planejamento, tanto do emocional quanto do racional. E aí elas se perdem ali no futuro. E É acaba que verdade. não dando certo os negócios, né? É que, na verdade, eu vejo a questão do empreender, exatamente como você falou, não resta a menor dúvida, mas, assim, muito até para questões pessoais. Ah, eu quero fazer uma viagem. Uhum. Cara, começa, sabe, seja esse o teu empreendimento, fazer uma viagem. Sabe, você vai começar, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu não sei se as minhas férias. Gente, vai colocando no papel. E tenha coragem, né? E muitas pessoas querem fazer muita coisa, não, mas não vai dar para fazer essa viagem. E aí depois, passa o tempo e fala, devia ter feito. Exato. O problema do medo é depois o arrependimento, né? Que é pior do que o medo. Exatamente. Tudo na vida é um empreendimento, né? Tudo. Uhum. Mas quando a gente realiza um sonho, você imagina como que é esse sistema de recompensa nosso, né? Que o Nossa. cérebro traz. Então, se eu quero, sei lá, eu, por exemplo, tinha um sonho de conhecer a Itália, né? Uhum. E era um sonho desde de infância. E eu fiz esse planejamento durante a pandemia, num momento em que eu estava totalmente ferrado com dinheiro, porque eu não sabia nem como que eu ia fazer.
Uhum. Eu morava com meu filho, na época meu filho morava comigo, né? Agora ele já mora sozinho. Mas no começo da pandemia eu falei para ele, quando acabar tudo isso, nós vamos para a Itália, nós vamos realizar o nosso sonho. Sem a mínima condição racional de fazer isso, tá? Uhum. Foi motivo de risada no jantar. E assim que acabou a pandemia, nós fomos para Milão, fomos para Que alguns... legal, cara, que legal. Porque planejamos, né? Então, o que, que nós vamos tirar daqui para conseguir realizar Sim. esse sonho? E a partir deste ano, que foi 2020, ali logo depois que acabou a pandemia, a gente combinou que faríamos uma viagem todo ano, só nós dois. Então, depois no ano seguinte, a gente já foi para Buenos Olha Aires. só, olha só, olha como legal, como um sonho do que você tinha começou e agora você tem quase que uma rotina, né? De todo ano fazer uma viagem. Gente, é isso que precisa. Esse colocar uma meta. Ah, mas não vai dar, gente. Faça dar. Eu acho que o negócio da coragem, entender? Fazer acontecer. Porque senão, mas como que eu vou fazer? Não é um livro que vai te dar, tenho certeza. O livro vai te ajudar. Você pode comprar um livro, acho que você pode ter uma mentoria, vai te ajudar. Mas é aqui, é você falar assim, eu vou fazer. E aí, olha como o Alessandro ficou legal. Todo ano agora ele tem uma viagem, pô, já deu inveja. Todo ano a gente programa. Durante uma viagem a gente já programa a próxima e começa a fazer as nossas reservas e faz. A questão, Sérgio, é que as pessoas querem as coisas, mas não querem pagar o preço por elas. Então, é claro que para fazer esta viagem eu tive que sentar várias vezes com ele e planejar, escrever o que a gente ia fazer e cortar o custo da pizza do sábado à noite. Obviamente, porque para a gente conseguir um grande sonho, a gente vai ter que passar, né, por algumas questões para conseguir chegar lá, né? As coisas não, né, não é mágica que acontece. E as pessoas muitas vezes elas querem realizar o sonho delas, mas elas não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito para realizar o sonho delas. E aí que vem a questão, né? Então eu sempre falo, não fica olhando só para o seu sonho, olha para os comportamentos diários que você tem que ter para chegar lá. Ah, perfeito, cara, perfeito, perfeito. Porque quando você olha, né? Quando eu olhei e falei, nossa, eu quero ir para a Itália, é distante. Naquele momento que eu estava era muito distante. Então eu pensei, o que eu tenho que fazer todo dia para conseguir realizar isso? Ah, todo dia eu tenho que, sei lá, guardar R$10. Não lembro exatamente como foi, mas foi algo parecido. E aí, todo dia a gente fazia isso, entende? Mas as pessoas têm um pouco de procrastinação nessa coisa de todos os dias fazer o que tem que ser feito. E assim, o adulto faz o que tem que ser feito para conseguir o que quer, né? Não, e assim, não, cara, e é bem isso, cara. É todo dia, é você não deixar de lado. Quantos empreendimentos, quantas vontades, quantos desejos, quantos sonhos você já passou pela tua mente e nenhum caiu. Agora, agora, um caiu a ficha, o pai, isso aqui eu vou realizar. Mas você pensa nele todo dia? Sabe? Você faz alguma coisa todo dia para poder realizar? Ah, não, eu vou. Semana que. É que nem academia, né? Semana que vem eu começo. Exatamente. E não vai começar nunca, cara. E é bem por aí, é bem por aí. Agora, como é que foi o convite para você participar do livro? O que te levou a participar desse livro em específico? Então, esse convite é da editora Buzz, é uma das maiores editoras do país. Eles fazem uma mentoria de autores. Então, eles estavam dentro de uma mentoria com diversos autores, e aí eles decidiram escrever um livro sobre empreendedorismo. Tá. E eu estava fazendo uma outra mentoria, de palestrante, na verdade, e o convite chegou até mim, como o meu tema era um tema interessante para o livro, né? Que eu falava sobre a coragem já na palestra também. Então, eles me convidaram para participar do livro. É um livro com 25 autores, são 25 autores, então toda uma jornada de empreendedorismo e como que precisa de coragem para empreender, né? O meu tema era um tema muito, muito importante para o livro. E aí eles me convidaram para participar também e eu topei. Então eu tenho esse capítulo do livro e tenho a palestra que fala sobre coragem também. Quando você participa de uma coletânea, participa de um livro com outros autores, você sempre corre o risco de ter alguma coisa contrária, né? Claro, eu acho que num livro como o teu, dificilmente alguém vai falar contra uma coisa oposição. Mas você sempre corre esse risco, né? Falar, opa, eu vou falar que você precisa manter seu sonho todo dia. De repente tem um autor lá que fala, não, o seu sonho não pode ocupar o seu dia.
Você chegou a ver os outros autores, chegou a saber quem eram os teus companheiros do livro, ou você focou só no teu texto? Não, o grupo se reunia esporadicamente, né? Ah, que Assim, legal. esse projeto, durou um ano para sair do projeto ao livro editado. Então, nós todos os autores se conheciam, fazíamos os encontros em grupo, todo mundo falava dos seus temas, e aí, quando foi enviado, né, cada um enviou seu capítulo, a editora fez toda uma curadoria, toda uma passagem por Ah, todos os textos para ver se esses textos, né, se complementavam, se tinha alguma distorção ali, alguma repetição também, né? Porque muitas vezes em 25 textos poderia haver repetições. Então, claro, claro. por isso que foi um trabalho de um ano, sabe? Um trabalho bem extenso mesmo para poder chegar no resultado final do livro. Eu acho muito legal. Eu acho muito legal. É, quando você pega um livro como esse, com vários autores, é muito provável que algum desses autores fale mais para você. Depende daquela coisa. O texto do Antônio não foi tão bom, mas o texto do Alessandro, esse texto do Alessandro falou comigo. Então, eu acho muito importante a pessoa se abrir a isso, a receber o que está escrito no livro. Porque às vezes, não, o livro não vai resolver teu problema. Ele não vai fazer você realizar alguma coisa, mas ele pode ser a virada de chave, né? O texto do Alessandro no livro, junto com o texto dos outros autores, pode ser uma virada de chave. Pode falar, não, realmente, agora eu vou. Eu acho que isso que é importante, a pessoa saber ler, né? E esse hábito da leitura, né, é um hábito que tem diminuído ao longo dos anos por conta Nem dessa... fala, nem fala. Pode ver, né? A gente mesmo, se eu parar para pensar, eu lia muito mais antigamente, né, do que Nossa, leio hoje. nem fala. Eu tenho que me esforçar para ler. Eu leio bastante, mas assim, por quê? A gente está no mundo da velocidade, né? É difícil você prender a atenção de alguém por mais de um minuto ali em qualquer rede social. Você imagina no livro. Quando a gente começa a ler o livro, você fala, ai, como é que tá meu celular? O que está acontecendo ali? Então, Nossa, já vem alguma coisinha, né? Aquele joguinho. Nossa, aquele joguinho. Né? Gente, brincadeira. Dá atenção pro livro, pelo amor de Deus. por outro lado, o livro é uma conversa com a gente mesmo, né? A gente constrói aquela realidade do livro, os cenários, a fantasia de tudo aquilo. Então, eu acho muito importante para essas viradas de chave, porque pode ser que uma frase que tem ali, não só no meu livro, como em qualquer outro, faça com que você entenda alguma coisa que você está querendo entender há muito tempo, e aí você muda de atitude. Quem faz o trabalho é você, né? A pessoa que vai lá e muda o que tem que mudar. Mas o livro pode te dar muitos insights. E acho que a gente perdeu muito essa coisa da leitura como hábito. E precisa retornar isso, né? É importante. Não, eu posso falar, não, mas a leitura. Não, mas eu leio muito o que está no Instagram. Eu falei, gente, Instagram não é leitura. Rede social. Eu até te conto, viu, Alessandro? Quando começou essa questão de redes sociais, eu sou da época da máquina de escrever, viu? Então. Eu tenho diploma de datilografia. Olha aí. Então, eu também. Quando começou isso, eu até falei, poxa, as pessoas vão escrever mais. As pessoas vão começar a ler. Gente, escreve tudo errado, lê tudo errado. O texto tem que ser curto. Gente, eu tenho um problema com texto curto. Eu acho que o texto tem que ser bom. Independente, ele é longo, ele é curto, ele tem que ser bom. Ele tem que ter estrutura. Você tem que saber construir o teu texto. A partir daí, se ele for um texto de 10 linhas ou de 5.000 linhas, ele vai ser bom. O importante é isso. Você tem outros textos publicados? Você tem algum livro teu mesmo? Pretende, a partir de agora, ter mais livros? Como é que é isso, Alessandro? A tua produção literária. Antes desse, eu tenho um outro livro como coautor também, só que são 2 autores só, eu e mais uma, sobre autoestima, que foi um livro que veio a partir de uma live que a gente fez durante a pandemia. Olha só! A gente fez uma live sobre autoestima, aquele momento era muito importante, né? E aí, uma das pessoas que estava ouvindo a live era uma jornalista, e ela falou, vocês não querem transformar essa live em livro? E a gente topou e fez o lançamento desse livro em 2022. É um livro... Mas é um livro independente, então nós mesmos mandamos para a editora, fizemos a publicação, vendemos tudo e tal. Esse que eu estou agora, esse que eu estou lançando agora, é um livro nacional, então vai ser encontrado em todas as livrarias do Brasil e tal, já está sendo distribuído. E a minha meta é escrever um livro sobre coragem ainda este ano.
Então... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. É gostoso, né, cara? Eu acho gostoso isso quando a gente descobre, assim, não, eu quero fazer uma obra. Eu quero. Você participou já dessa coletânea, tem um outro livro também em coautor. Mas quando você fala assim, não, agora eu quero ter o meu. Agora eu Exato. quero fazer ter esse você quer empreender numa obra, né? Eu acho isso legal quando você coloca uma meta gostosa, começa de uma coisa que você entende, você gosta, e você tem conteúdo para falar. Esse tema da coragem é um tema que, assim, eu estudo muito há muito tempo e eu acho que as pessoas precisam aprimorar isso, sabe? Essa coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, eu quero escrever um livro só sobre isso, só sobre coragem. Nas tuas palestras, que tipo de empresa, que tipo de grupo te chama para fazer as palestras? É geral ou não? São pessoas que. Um grupo que fala assim, não, eu estou com problemas desse perfil aqui que você vai poder trabalhar. Em geral, as empresas estão com muitas questões de procrastinação, né, de funcionário, e de relacionamento. Que aquilo que a gente falou aqui acontece dentro da empresa. Claro. Então, as minhas palestras, elas são muito intuitivas, assim, muito acolhedoras, práticas, e eu sempre abordo esse tema. Como é que eu me relaciono comigo mesmo e como é que eu me relaciono com o outro? Acho que é a base de uma competência importante aí para hoje em dia. Então, as empresas que me procuram são de vários portes, desde pequeno porte até grandes empresas, mas sempre aquelas que querem melhorar a comunicação interna. Tá. Só que para melhorar a comunicação, eu tenho que melhorar a comunicação comigo mesmo. E aí que entra essa questão, né? Porque aqui no livro eu falo sobre a coragem de empreender, mas nas palestras eu falo sobre a coragem de fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Como é que eu faço, né? Para realmente realizar o que tem que ser feito. Então, eu tenho feito bastante, mas sempre nesse nicho, né, de empresas que precisam melhorar a performance de funcionário e a performance de equipe também. E é incrível como você colocou, eu conheço bem o mundo corporativo, ele, assim, como a grande maioria das empresas está com problema de relacionamento. E aí fala assim, eu preciso investir em comunicação interna. Tá, sem dúvida alguma precisa, sem dúvida alguma precisa. Agora, não mas eu preciso valorizar funcionário. Eu vou fazer um mural, vou fazer um jornalzinho, vou colocar a cara do funcionário. Gente, às vezes não é isso. Não é isso. Aliás, quase nunca é isso. Ou seja, eu também não sei se os profissionais de comunicação, e nós estamos numa rádio que fala com profissionais de comunicação, então eu acho que o nosso público é bem esse, precisa acordar um pouco para essa questão do que é o relacionamento das pessoas. Deixar um pouquinho de lado, talvez, técnicas, não esquecê-las, mas deixar um pouquinho e entender que o que a pessoa está querendo, na verdade, é se sentir bem. As pessoas precisam se sentir bem. Você sabe que tem um slide meu na minha palestra que ele fala assim: jogue fora todas as técnicas que você aprendeu sobre comunicação, preste atenção nisso aqui. Você precisa estar disposto a ouvir, estar disposto a se relacionar com o outro. As técnicas são importantes, sim, mas em geral as pessoas já sabem. Se você está no mercado há mais de 10 anos, você sabe a técnica. Eu até reviso as técnicas em palestra. Mas o ponto inicial é o inspirar as pessoas a estarem dispostas a ouvir o outro. Tanto que eu faço uma dinâmica que é você escutar o outro por 1 minuto e meio. Sem responder, sem julgamento. E 1 minuto e meio parece rápido, né? Mas a hora que vai mesmo... É uma eternidade. Eu falei, cara, a gente perdeu a capacidade de ouvir o outro por 1 minuto e meio. Então, como é que eu vou falar de comunicação se eu não estou disposto a ouvir outra pessoa? E é isso que a gente aborda muito nas palestras, sabe? Para inspirar o outro, para fazer o outro entender que em algum momento a gente perdeu esse equilíbrio entre o falar e o ouvir. A gente está falando mais do que ouvindo, né? Não, engraçado que você me lembrou uma vez, eu fiz um trabalho, uma mentoria também de comunicação interna para uma empresa, e eu pedi uma rápida pesquisa antes de bolar alguma coisa. E eu falei, coloca 2 perguntas para as pessoas. Qual que é o melhor momento do seu dia e qual que é o pior momento do seu dia? Cara, o que teve de resposta que o pior momento do dia era quando a pessoa tinha que sair de casa para ir para o trabalho. E o melhor momento do dia é quando ela saía do trabalho e ia para casa. Eu falei, cara, teu problema não é de comunicação.
Não é. O problema não é de comunicação. Olha que ambiente que você tem. Que as pessoas ficam, chegam sendo do pior momento delas e devem ficar o dia inteiro olhando para o relógio, né? Não, ainda falta, ainda falta, ainda falta. Gente, não é comunicação isso. Você tem um problema muito maior. Muito maior, né? Que é a questão de estar ali. Será que eu devo estar aqui ou não, né? Isso, nossa, e as pessoas têm que olhar para isso também e entender que a carreira é uma responsabilidade delas, né? Também, claro. Porque é fácil culpar, né, a empresa. Mas a empresa não me faz isso. Né? Mas e você? Né? O que você está fazendo nessa empresa aí que você tem que chorar todo domingo à noite pensando na segunda-feira, né? Quando a última matéria do Fantástico. Cara, a última matéria do Fantástico era ruim, né? Porque você estudava, porque você sabia que você tinha que ir para a escola. Mas saber hoje em dia não pode ser, né? Não pode ser mais tão ruim assim, fora do normal. Alessandro, me diga uma coisa: aonde que a gente encontra o empreender? Descubra como realizar uma jornada de estratégias vencedoras. A partir do dia 16 de maio, ele já está na Amazon, né, que acho que é o canal mais fácil para todo mundo. Tá. E em algumas livrarias já está, né? A livraria do Aeroporto de Congonhas já tem algumas, mas a partir de 16 de maio, nacional, praticamente todas as livrarias do país. Então fica bem fácil de encontrar. Tá. E quem quiser te conhecer, quem quiser saber um pouco mais do teu trabalho, te contratar para uma palestra, pedir te fazer convite para uma nova coletânea, para novos textos, onde que encontra o Alessandro Escapol nesse mundão sem porteira? Acredito que a forma mais fácil de me encontrar seja no Instagram. É uma rede que eu mantenho viva, então meu arroba é @escapol. Tá. Entra lá, conversa comigo. Sou eu que respondo mesmo no Instagram, eu que converso com as pessoas. Ali já tem um link também que vai direto para o meu WhatsApp para conversar diretamente comigo. Então, convido todo mundo a entrar no meu Instagram, olhar meus conteúdos e a partir daí a gente pode estabelecer uma comunicação bacana. Sem dúvida alguma. Ale, eu quero te agradecer demais. Foi um bate-papo delicioso. Espero que você tenha gostado também. Espero que vocês que assistiram também tenham gostado. E eu tenho certeza, cara, tendo novidades, tendo novos textos, tendo novas palestras, tendo novas ideias, dá uma ligada pra gente, volta aqui para tomar um café, que vai ser muito gostoso voltar a conversar contigo. Vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado. Imagina. Legal. E a você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu sempre grande abraço. E a gente volta logo, logo com mais um bate-papo, eu tenho certeza, tão gostoso como foi esse com o Alessandro. Valeu, gente. Tchau, Ale. Obrigado. Tchau, até mais.